Olá, seres, sejam bem-vindos à experiência. Meu nome é Douglas Flamino e hoje eu vou mostrar para vocês como foi a minha experiência de passar 30 dias utilizando uma caixa orgânica. Antes de começar esse vídeo, eu peço encarecidamente para me ajudar aqui com um likezinho. Ajuda muito o meu trabalho essa ajuda de vocês. E comenta aquela palavrinha mágica que é super relevante aqui no canal, Pocahontas. Tá, o que é caixa orgânica e para que serve caixa orgânica? É um negócio um pouco complexo ao meu ver assim para explicar. Então eu vou direto para o local onde se criam essas caixas orgânicas e onde a pessoa pode explicar exatamente para que serve e como que funciona essa tal caixa orgânica. Beleza, eu tô aqui com o Nicolas, o produtor da caixa orgânica, das caixas orgânicas. E primeiramente, você consegue explicar rapidamente para as pessoas o que é uma caixa orgânica e como funciona? A caixa orgânica basicamente é um equipamento criado pelo Wilhelm Reich, que era um psicoterapeuta, e ela tem a finalidade de acumular energia vital, que ele chamava de orgone, dentro dela. E assim o usuário, quando entra dentro da caixa, ele recebe essa carga alta de energia, de orgone. A caixa, o que ela faz, é pelo formato dela, de ser camadas alternadas de algodão e metal, o algodão ele atrai a energia, o metal reflete, e aí, como são camadas alternadas, isso vai aumentando a potência desse vetor, né? Cria um vetor de energia para dentro da caixa, onde essa energia é concentrada. Então quanto mais barreiras, mais Quanto mais camadas, mais potência. Geralmente uma caixa de 5 camadas vai ter em média 4 vezes mais energia dentro dela do que 5 fora. camadas de metal. Metal e algodão são alternadas. Então se eu falo que é uma caixa de 5 camadas, são 5 camadas de algodão alternadas com 5 camadas de metal. Saquei. E aqui é a oficina onde são feitas as caixas. Oi, gente. Tem alguma pra gente ver dentro? Aqui, ó. A gente vai mostrar como é que enche. Ah, vai mostrar como enche? Legal. Aqui, ó, são as alternadas, as chapas Entendi. de aço e algodão. Ó. Daí são um total de 5 camadas. 5 camadas daquela. De algodão. Entendi. A caixa orgânica já foi útil pra você? Já foi funcional pra você? Quando eu construí minha caixa orgânica, minha primeira caixa orgânica, eu tinha acabado de passar por um momento difícil na minha vida, onde eu sou alérgico a milho, né? Sou desde criança, não sabia, sempre tive problemas de saúde por isso. Mas aí, como eu mudei para essa chácara, eu fiz uma plantação de milho e acabei comendo milho assim todos os dias. Isso acabou me fazendo muito mal. E eu não sabia o que era, eu não sabia que era o milho, e fui piorando, emagrecendo, perdendo peso. E chegou um momento que eu achei que ia morrer, mas eu acabei descobrindo depois que era o milho e tirei o milho. Assim que eu tirei, foi mais ou menos o momento que eu montei minha primeira caixa orgânica. E ela me ajudou a me restabelecer, sabe? Bom, e beleza, né? Eu tinha ali já a explicação de como que funcionava. E basicamente o que eu tive que fazer durante esses 30 dias foi muito fácil, né? Comparado a outras experiências aqui no canal, que eu só... Então nessa experiência basicamente eu tive que testar de várias formas diferentes possíveis se eu sentia alguma coisa na caixa orgânica. Então testar com meditação, testar sem meditação, testar pós-meditação, testar pré-meditação. Eu decidi fazer todos os testes possíveis para ver se eu conseguia gerar algum relato ou sentir alguma sensação diferente para mostrar para vocês, né? Bom, tá, vamos lá. É um detalhe que eu não mencionei para vocês. Eu tenho que usar isso daqui, ó. É como se fosse uma manta e dentro ela é cheia de bombril. Tem até o lado correto de se usar, que é o lado, acho que é o lado das bolinhas, que é para cima. E eu tenho que estar pelado lá dentro. E eu vou deixar o ventilador porque eu tenho que estar fechado ali, né? Eu vou deixar o ventilador mirado pra ela porque vai estar calor. Eu perguntei pro rapaz que veio aqui o que ele sente. Ele falou de primeira assim, muito calor. Vamos lá, né? Tomara que o calor não atrapalhe a experiência da meditação. Eu vou saber como a Nesco se sente dentro de uma caixa. Tá. Vamos relatar aqui a minha primeira experiência. É calor. O calor me incomodou um pouco. Mesmo que o ventilador tá aqui, ó, virado pra caixa, né? Só que a caixa fica fechada, então só dá pra entrar um arzinho ali por cima, né? Então esse arzinho por cima não foi suficiente, eu devo estar um pouco suado.
Isso incomodou um pouco. Depois de ficar um tempinho, eu fiquei ali dentro meia hora, não fiquei muito, né? Depois de ter que fazer com mais tempo. Quando eu fui entrar, eu tomei choque. Sabe aquele choquinho de estática, quando você chega perto das pessoas e faz pi? Isso desencadeou uma certa ansiedade. Eu entrei ali, aí já encostei na parede e fez o pi. Aí eu já fiquei, caramba, eu vou ficar tomando choque aqui dentro. Aí até eu me concentrar e falar, tá, não tô tomando mais choque, encostei as mãos nas paredes. Demorou facilmente aí uns 10 minutos, pra eu ficar tranquilo mesmo. E outro detalhe bobo que me incomodou um pouco. Eu tava de posição de índio. Meus dois joelhos estavam encostando nas pontas. Agora que eu parei pra pensar aqui, eu pensei, poxa, eu podia ficar virado em vez de virado pra cá, virado de lado. Aí não teria esse problema, mas eu não pensei nisso nessa hora. Inclusive, deixa eu ver. Só pra vocês verem, é totalmente possível. Eu acho que ela foi feita pra ficar de lado. Cagada minha. Devia ter perguntado pra eles. Ó, aqui dá certinho, nossa, dá certinho o tamanho. Ó, posso ficar bem confortável aqui assim. Agora de frente, ó, de frente, do jeito que eu tava, bate os joelhos. É porque eu entrei aqui e fechei, né? Não pensei nisso. E aí beleza, meditei o primeiro dia, meditei o segundo dia, meditei o terceiro dia. Não tava sentindo nada. Meditei a primeira semana, eu tava variando tempos, né? Eu fiz algumas meditações de meia hora, algumas meditações de 40 minutos. Cheguei a fazer até meditação de 1 hora, que foi um pouco difícil porque tava calor. Aí eu comecei a pensar assim, poxa, eu posso migrar, fazer isso de dia, depois de noite. Porque o Nicolas, né, que foi o rapaz que trouxe a caixa orgânica aqui, falou que na parte do dia é o momento que ela meio que se recarrega. Então, o momento do dia seria o ápice, assim, de eu conseguir sentir alguma coisa. Apesar que vocês sabem como que funciona aqui, né, pra quem acompanha o canal, sabe que eu sou um pouco insensível e tem até aquele probleminha de não sentir efeito de entorpecentes, né, por causa da meningite que eu tive, aí gerou esse efeito colateral, que eu não sinto efeito de droga, não fico bêbado, não sinto efeito de muitos remédios, às vezes a anestesia não funciona, tomei ayahuasca, foi tipo beber água, então eu não sou um bom referencial às vezes pra esse tipo de coisa, assim, de sensibilidade, sabe? Então eu fui buscar outras pessoas, para ter outros pontos de vista aqui no canal, e eu consegui 2 pessoas muito legais aqui para mencionar relatos, né, para testar a caixa orgânica e relatar logo em seguida, né. E a primeira pessoa foi o Guilherme Romano. Hoje estou aqui em casa com o Guilherme Romano, meu pai. Oi! E hoje ele veio tanto para me trazer algumas coisas, né, tipo esse banquinho para meditar, porque eu vou mostrar aqui depois para vocês como que funciona. Ele me trouxe livros dele também, ele vai me explicar umas técnicas específicas de meditação e ele vai testar a caixa orgânica. Bom, e aí como ele ia me passar os métodos de meditação para utilizar na caixa, ele começou me passando um alongamento, né? O alongamento é muito importante de se fazer antes de começar a meditar, principalmente por longos períodos, né? Porque você vai ficar mais confortável se você estiver alongado. E eu sou muito encurtado, então preciso bastante de alongamento. Depois dos alongamentos, ele me passou técnicas de respiração, muito diferentes do que eu já tinha feito antes e muito legal. E aí no final ele acabou me passando 2 métodos diferentes de meditação. E agora ele está se preparando ali para ir para a caixa orgânica. E vamos ver como que vai ser o relato dele. Bom, qual que vai ser a... Ele vai ficar em lótus, eu acho. Ele tem um negocinho na mão ali para contagem. Mala. E... Já tomava. Mala. E você vai fazer Kriya Yoga, certo? É, ou o que der nesse espaço. Ele é um pouco maior que eu. Vamos ver. Pode deixar que eu fecho aqui. Se eu sentir que eu vou morrer, eu grito. Bom, o Guilherme tá ali já na caixa. Ele falou que a qualquer momento eu posso abrir ali para filmar ele, porque ele vai estar em outro planeta. Então não tem problema. Ele medita em situações até mais barulhentas e piores, então vamos ver como que tá. Eu sugiro que ele esteja bem com o olho assim. Vamos ver. E aí, rapaz? Está bem? Bom pra sauna pessoal. Calor pra caramba, não dá? Não. Bom, se recupera aí, depois a gente faz um relato
mais bem gravadinho aqui. Bom, acho que primeiro é bom contextualizar que eu já tinha feito uma penca de meditações em lugares diferentes. Então, assim, na cidade, no barulho, na Índia... Ele já tem uma experiência, assim, bem vasta, bem de alguns anos já com meditação, né? E assim, fazer a meditação num ambiente mais propício, sei lá, na natureza, numa caverna, num templo, faz diferença. Não sei se só meramente psicológica, mas você realmente se coloca mais presente, é mais fácil você ficar mais atento, mais no agora, né? O que eu senti da caixa? Calor, um calor absurdo. Eu fiz a Kriya, que é a minha prática, Kriya Yoga, eu fiz os pranayamas ali dentro, a respiração ali dentro. Olha, o que eu senti? Primeiro, é bastante desconfortável, eu fiquei em lótus ali o tempo inteiro, mas não dava para se mexer. Para mim não tem problema, eu estou acostumado a ficar imóvel. Agora, falando muito sinceramente, eu tenho experiência tanto com as práticas espirituais e quanto com as meditações. E com todo respeito com quem produziu a caixa, eu não senti nenhum efeito metafísico, nenhum efeito extraordinário que eu não tivesse sentido fazendo as minhas práticas que eu faço normalmente, assim, tipo, eu senti, claro, muito mais efeito dentro dos lugares que eu estou acostumado a meditar aqui no Instituto, na Índia, nos lugares que me são sagrados, do que dentro da caixa. Tudo bem, ele meditou uma vez só lá dentro, eu meditei várias, mas eu também não sou muito padrão, muito parâmetro para as pessoas, porque eu sou um pouco insensível para algumas coisas. Ele meditou uma vez só, isso é de pessoa para pessoa, né? Mas veja, ele está falando que ele é insensível, mas aqui como teu amigo e recém-professor, o Douglas consegue fazer práticas bastante profundas, tá? Caramba, ouvi isso de um cara igual ele. Rapaz, não, assim, a autoestima aqui agora saiu. Meu mestre costuma dizer que tudo que você precisa para meditar é um corpo que respira. Até aqui eu imagino que todo mundo está assistindo esse vídeo se encaixa nessa categoria. Se não tiver, meio estranho. Vou deixar as redes sociais dele aqui. Se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto, o canal dele é muito bom, passa bastante conteúdo. Tem aqui o Instituto como que faz? O Instituto Revolução de Si o Instituto Revolução de Si é a nossa escola. Então no canal você tem um monte de material, conteúdo para assistir gratuitamente, até exercícios de meditação. E aqui no Instituto Revolução de Si, às quartas à noite, a gente tem meditação gratuita para quem queira fazer. E quem queira estudar conosco, tem o nosso curso de meditação, que tem online e ensina desde como sentar, respirar e tudo mais, até as práticas que você aprendeu, algumas das que você aprendeu. Aí se quiser estudar aqui conosco, é todo domingo das 8h30 às 11h. E aí tem um monte de coisa também no Instagram, eu respondo as perguntas que as pessoas fazem, tem o livro sobre meditação que a gente fez também. Conteúdo sobre meditação vocês vão tendo aqui. E aí, beleza, eu já havia passado mais de meio mês testando a caixa de várias formas diferentes. Testava antes de dormir, testava depois de acordar. E não tinha tido nenhum resultado muito diferente, assim. Eu tive meditações muito profundas, muito boas dentro da caixa. Tive até um dia que eu meditei depois do Guilherme me passar um método dele, que eu fiquei mais de uma hora. Eu fiquei 1h20 mais ou menos dentro da caixa. E eu tive um relato assim, cara, eu escrevi o relato, né, pra não escrever, porque foram sensações e insights muito diferentes do que eu tô acostumado, né, mesmo quando a meditação funciona muito. E foi muito legal, foi muito positivo, assim, né, foi muito útil o que eu tive, né, de insights, né. Foi com relação à maneira que eu utilizo o tempo e as pessoas que utilizam o meu tempo à volta na minha vida. Eu tive algumas sensações muito aleatórias com relação à visão de cores, a sensações táteis que são muito difíceis de explicar, mas eu não consigo dar ao mérito a caixa por causa disso, porque eu já tive experiências parecidas fora da caixa. Inclusive, nesse período de, acho que até o Guilherme vir, eu devia estar uns 17 dias, eu não contei exatamente. Nesse período antes do Guilherme vir me passar o método, eu já havia tido uma meditação muito legal dentro da caixa e duas meditações muito legais fora da caixa. E não tem nada a ver, assim. Estar dentro, estar fora. Às vezes eu acho que é questão do dia, às vezes é questão de quão concentrado eu tô. Não depende tanto de um fator externo, de um objeto, ao meu ponto de vista. Outro ponto de vista que eu tive foi do Cadu.
O Cadu também produz conteúdo sobre esse assunto, também já viajou vários países aí que são da raiz da meditação. E ele fez uma meditaçãozinha comigo lá no local onde eu fui conhecer os produtores da caixa orgânica. Eu acabei conhecendo ele nesse dia. Um rapaz muito gente fina mesmo. Também entende mais de meditação que eu, também tem muito mais experiência. Também por ter ido pra raiz e tudo mais. Ele tem até curso de respiração nootrópica. Negócio doido. Ele guiou lá uma meditação pra gente que foi bem legal. Aí a gente entrou na caixa depois. E logo em seguida ele fez o relato dele lá pra mim. Cadu, diga aí. O que você sentiu com a caixa? Não só com essa, né? Ele ficou nessa e tem aquela ali atrás de pirâmide. Diga o seu relato da caixa. Essa é a minha terceira vez que eu entro numa caixa orgânica, né? Eu acho o conceito muito interessante, que é um espaço, né? um container que acumula orgônio, na visão de William Reich, né? Que foi o psicoterapeuta criador da terapia corporal e que desenvolveu essa caixa. Mas quando ele fala de orgônio, ele está falando de prana, está falando de energia vital, está falando de mana para o povo polinésio, está falando dessa energia da vida, né? E como isso pode estar acumulado e estar ajudando a reorganizar o corpo dentro de um espaço compactado. Então, quando eu estou aqui dentro, eu sinto um pouco mais de intensidade na forma como flutuações energéticas, microsensações, tensões vão surgindo e saindo, né? Surgindo e se dissolvendo dentro do corpo. E acho que fundamentalmente isso é uma prática para o bem-estar, de maneira geral, mas para pessoas que desenvolvem doenças autoimunes ou outras doenças que possam ser tratadas de maneira alternativa também, que é o caso, existem artigos falando sobre isso, eu acho que pode ser um bom experimento, especialmente acompanhado de um terapeuta corporal, um terapeuta orgônico, alguém que entenda um pouquinho melhor desse funcionamento dos relaxamentos do corpo, tensões do corpo e como utilizar disso aqui junto com consciência corporal e respiração. Acho que pode ser bem funcional. Bom, então temos aí um relato positivo do Cadu, ele sentiu diferença, né? O Nicolas também sentiu diferença e eu e o Guilherme não sentiu diferença. Então, para vocês entenderem como utilizar uma pessoa como ponto de referência para alguma experiência, não é válido, né? Então, não que eu estou falando testem todas as coisas aqui do meu canal, mas se vocês quiserem testes reais na vida de vocês, ao invés de olhar a experiência do próximo, faça! Na medida do possível. Então, essa é a melhor forma da gente descobrir se algo funciona ou não. É a gente mesmo testando. E muito obrigado a vocês que assistem o vídeo e que deixam o likezinho aqui, né? Pra me ajudar, o likezinho, né? E até a próxima experiência. Nossa, é um nome imponente que escolheram, né? A caixa orgânica. Olha isso. É muito... Você fala assim, parece que vai vir uma música pesada de fundo de um bagulho master místico, assim, que você vai entrar lá e vai sair, tipo, Tutankhamon, assim. Nossa, nada a ver. Porque se ele tem um mestre e o mestre dele tem um mestre, automaticamente o mestre dele é um mestre. Bom, e a primeira coisa que eu faço quando entro é começar a buscar a melhor posição possível. Au! Ah!